Bom, soma e diferença de arcos. Isso está no capítulo de transformações trigonométricas. Só que a gente vai falar especificamente da soma e diferença de arcos. Temos aqui, ó, soma, o seno da soma, aliás, o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Eu vou colocar a soma e você vai ver que a diferença é só trocar o sinal. E eu vou colocar aqui mesmo já já. Primeiro, como eu disse, vou separar um tempo para fazer um vídeo com a demonstração, mas como é que a gente memoriza isso aqui? Existem algumas mnemônicas que ajudam a memorizar. Essa daqui, o seno da soma, né, é muito conhecida porque faz um paralelismo com o famoso poema Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí, fazendo aí como é o nome que fala, meu Deus? Uma rima, né? Fazendo uma rima com esse poema, né? Você vai pegar tipo uma paródia, seno A, cosseno B, cosseno A. Soma com Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então, memoriza. E aí, a diferença, em vez de ser soma, se for a diferença de arcos, é só você trocar o sinal aqui. Pronto, só isso. Então, você já tem a soma e a diferença. O seno da soma e o seno da diferença. Repetindo, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Agora, o cosseno da soma, que também é a mesma coisa. Porém, eu quero chamar a atenção que no cosseno da soma, o sinal é trocado por menos. Então, quando eu tiver aqui menos, o sinal aqui vai ficar mais. Beleza? Como é que a gente faz para cosseno? Cosseno começa com cosseno. Coça, coça, sem amar, sem saber. Coça, coça, sem amar, sem saber. Só que o menos vira mais e o mais vira menos. Ok? Repetindo, seno de A mais B, seno começa com seno. Ó. Seno A, seno B, seno A, cosseno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Cosseno começa com cosseno. Coça, coça, sem amar, sem saber. Beleza? E a tangente? Tangente de A mais B, perceba que aqui é mais também, só que embaixo vira menos. Quando aqui for menos, aqui vai virar menos e aqui vai virar mais. Beleza? Então, é a mesma fórmula tanto para a soma como para a diferença. Como é que a gente memoriza a tangente? Olha só, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Repetindo, tem gente que ama, tem gente que beija. Esse é importante. Ó. Tem gente que ama e beija. Com isso aqui, você vai conseguir resolver tranquilamente as questões de trigonometria envolvendo transformação, que é a soma e diferença de arcos. Agora, o que é que pode cair numa provinha um pouco mais difícil? É o que a gente chama de arco duplo, que a gente vai resolver algumas questões hoje aqui. O seno de 2A, o cosseno de 2A e a tangente de 2A. O que é que você precisa entender? Seno de 2A, olha para cá, tá? Você copia. Seno de 2A é seno de A mais A, correto? A mais A é 2A. Então, isso aqui é como se fosse A mais B. Seno de A, cosseno B, cosseno A. Porém, como o A e o B aqui são iguais, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Seno A, cosseno de B, só que o B também é A. Então, é seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Porque o A e o B são iguais. Então, o que é que vai ficar aqui? Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A, conclusão. Seno de 2A, na verdade, é igual a quem? É igual a 2 vezes seno A, cosseno A. Isso aqui precisa memorizar, tá? Lembra que é o seno de 2A. Mesma coisa o cosseno de 2A. Vai ser cosseno de A mais A. Então, você vai lembrar, ó, cosseno de A mais B, só que o B também é A. Então, cossa, cossa, cosseno de A vezes cosseno de A, porque o B também é A. E lembra que no cosseno mais vira menos, sem amar, sem saber. Seno A, seno B, só que aqui é seno A de novo. Conclusão, quanto é que é o cosseno de 2A? Ó, cosseno vezes cosseno vai dar o quê? Cosseno ao quadrado de A. Menos seno vezes seno, seno ao quadrado de A. Beleza? E para finalizar, a tangente de 2A, que é o mesmo raciocínio. Tangente de A mais tangente de B. Só que o B também é A. Tem gente que ama, tem gente que beija.
tangente de A mais tangente de A novamente, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Conclusão, quanto é a tangente de 2A, arco duplo, tangente de A mais tangente de A, 2 vezes a tangente de A, dividido por 1 menos tangente vezes tangente, tangente ao quadrado de A. Beleza? Então, essas são as transformações que são muito cobradas em prova e você precisa aí, com certeza, memorizar. Ok? Anotem para a gente começar a resolver as questões, já aplicar direto. O cosseno de 75, né? Vimos, então, o seno de 75, que vai dar raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, ou, no máximo, colocar o raiz de 2 em evidência, e aí fica a raiz de 3 mais 1 sobre 4. E a gente, para exercitar, vai agora para o cosseno de 75. Mesmo raciocínio, tá? Isso é a mesma coisa que o cosseno de 30 mais 45. E não o cosseno de 30 mais o cosseno de 45. Ou seja, é como se fosse A mais B. E pode trocar a ordem aqui, né? Que isso não vai fazer diferença alguma. Então, qual é a fórmula do cosseno de A mais B? Cossa, cossa. Ou seja, cosseno de 30 vezes cosseno de 45. Cossa, cossa, só que o mais no cosseno vira menos. Sem amar, sem saber. Seno de A, seno de B. Ou seja, seno de 30 vezes seno de 45. Cossa, cossa, sem amar, sem saber. Ok? Como é que vai ficar isso aí, então? Só é substituir novamente. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Vezes. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Menos seno de 30. 1/2. Vezes. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual a quanto? Raiz de 3 vezes raiz de 2. Pode multiplicar? Multiplicar pode. Raiz de 6. E por que pode multiplicar? Porque tem o mesmo índice do radical aqui, ó. É raiz quadrada com raiz quadrada. Por isso que pode multiplicar. 2 vezes 2 dá 4 no denominador, menos 1 vez raiz de 2 dá a própria raiz de 2. E o denominador aqui também, 2 vezes 2 vai dar 4. Para finalizar, denominadores iguais, a gente repete. Raiz de 6 menos raiz de 2. Pode subtrair? Também não. Mesmo motivo da soma. Eu só posso somar ou subtrair radicais semelhantes, ou seja, que tem o mesmo radicando. Então, aqui não pode fazer mais nada, acaba por aqui. Ó. O cosseno de 75 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tranquilo? Professor, ele tipo, deu a mesma coisa, só que com sinal ali invertido. Tangente de 75 é a mesma coisa que a tangente de quem? De 30 mais 45, então é como se eu tivesse A mais B. Tangente de A mais B, tem gente que ama, tem gente que beija. Ou seja, tangente de A, 30, mais tangente de B, que é 45. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem aí menos, né? Tem gente que ama e beija, ou seja, tangente de 30 vezes tangente de 45 graus. Novamente, a gente vai apenas substituir. Quanto é que vai ser a tangente de 75 graus? Vai ser igual a... Tangente de 30 é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 3. Mais, quanto é a tangente de 45? Raiz de 2 sobre 2. Embaixo, 1 menos raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 2 sobre 2. É 1, não é? Tangente de 45. Oi? A tangente de 45 não é 1? Tangente de 45 é 1. Eu estou viajando no seno e no cosseno, né? Obrigado, gente. Ainda bem que vocês estão prestando atenção na aula, né? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Repete o denominador aqui, que é 3, né? 3 dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Mais quanto? 3 agora vai ser dividido por 1, que dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. Então, raiz de 3 mais 3 sobre 3, dividido por quanto? Aqui embaixo a gente vai ficar com 1 menos raiz de 3 sobre 3, na verdade, não é assim? Porque raiz de 3 sobre 3 vezes 1 dá o próprio raiz de 3 sobre 3. Então, isso vai ser igual a quanto? Vamos lá. Raiz de 3 mais 3, dividido por 3. Tudo isso dividido por, aqui embaixo também o MC vai ser 3. Só que vai ficar 3 vezes 1, 3, menos
raiz de 3 dividido pelo próprio, ou melhor, 3 dividido pelo próprio 3 dá 1, uma vez raiz de 3, raiz de 3. O que é que nós temos aqui? Uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora, se você observar, dá para fazer um pouco mais rápido. O denominador de cima é igual ao denominador de baixo. Então, a gente corta os denominadores que são iguais e vai ficar o quê? Raiz de 3 mais 3 dividido por 3 menos raiz de 3. O que é que a gente tem que fazer agora, obrigatoriamente? Racionalizar. Racionalizar. Qual é o caso de racionalização aqui? É o segundo caso, né? Aquele caso de produto notável. Eu tenho que multiplicar pelo conjugado, ou seja, troca o sinal. Fica 3 mais raiz de 3, só que tem que fazer isso em cima e embaixo. Aí, o que é que a gente vai obter com isso? Isso vai ser igual a quanto? Vamos lá, agora é multiplicar mesmo, tem jeito não. Ó, raiz de 3 vezes 3 vai dar 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, porque vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 também, vai dar 3. Por que vai dar 3? 3 vezes 3 não é 9? Raiz de 9, 3. Mais 3 vezes 3, 9. Mais 3 vezes raiz de 3 de novo. E embaixo, o que é que vai acontecer? Produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado. Vamos lá. Vou ter que apagar aqui para a gente continuar aqui nessa linha mesmo. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 vai dar 6 raiz de 3. E 3 mais 9 vai dar 12. Tudo isso aqui vai ficar dividido por quanto? 9 menos quem? Corta o expoente com o índice do radical. 9 menos 3 vai sobrar quanto? 6. Concorda que dá para dividir todo mundo por 6 agora? Porque eu tenho 6 aqui, eu tenho 6 aqui, e no 12 eu tenho 6. Dá para simplificar a fração toda por 6. Quanto é que vai ficar? Raiz de 3 mais 2 sobre 1, ou seja, raiz de 3 mais 2. Isso é a tangente de 75 graus. Raiz de 3 mais 2. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, o seno de 15, como é que fica? Ou melhor, o cosseno, né? É o cosseno de 45 menos o cosseno... Eu vou fazer diferente. Em vez de 15, de 45, 15, vou botar aqui no meio agora. 60 graus menos 45 graus. Vai dar a mesma coisa. 60 menos 45 também dá 15. Aí, isso é igual a quê? Cosseno é o quê? Cossa, né? Cosseno de A, cosseno de B. Mas lembre-se que o menos vira o quê? Mais. Sem amar, sem saber. Ou seja, seno de A e seno de B. Seno de 60 vezes seno de 45. E aí, como é que vai ficar? Substituindo. Quanto é o cosseno de 60? 1/2. Vezes. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Mais. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Vezes. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E aí você vai observar que vai dar exatamente, ó, 1 vez raiz de 2, raiz de 2. Embaixo vai dar 4. Então, raiz de 2 sobre 4. Mais raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 6. Embaixo, 2 vezes 2 também dá 4. Denominadores iguais, você repete, vai ficar realmente, ó, raiz de 2 mais raiz de 6. O mesmo resultado se tivesse colocado 45 menos 30 e o mesmo resultado que o seno de 75 graus. Se você observar, o seno de 75 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Por quê? Porque são ângulos complementares. E entre ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Vamos lá, então. Se a tangente de 15 é equivalente à tangente de 45 menos 30, eu tenho que A menos B. Como é que fica isso aqui? Tem gente que ama, ou seja, tangente de A, que é 45, menos. Tem gente que beija, tangente de 30. Mais, né, que troca de menos para mais. Tangente de 45, tem gente que ama e beija. Tangente de 45 vezes a tangente de 30. Aí, mais uma vez, é só fazer as substituições. Tangente de 45 é igual a 1, menos tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tudo isso dividido por quem? Por 1
mais tangente de 45 é 1 vezes a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Como é que vai ficar isso aqui? Igual um número misto. Ó. Repete o denominador, que é 3. 3 vezes 1 dá 3, menos a raiz de 3. E embaixo, repete o 3 também, só que é 3 vezes 1, 3, mais a raiz de 3. Novamente, nós temos denominadores iguais, a gente pode simplificar. O que é que vai sobrar no final? 3 menos a raiz de 3, dividido por 3 mais a raiz de 3. Temos novamente um caso de racionalização. Multiplica pelo conjugado, né? Só é trocar o sinal aqui, ó, do denominador. 3 menos raiz de 3 em cima, 3 menos raiz de 3 embaixo. Fazendo aquela multiplicação, a gente vai encontrar o quê? Vamos lá. Essas continhas, às vezes, é o que embola aí achar a resposta. Ó. Propriedade distributiva vai multiplicar todo mundo em cima. Então, vai ficar o quê? Multiplicando todo mundo lá em cima. 3 vezes 3, 9. Agora, 3 vezes menos raiz de 3. Menos 3 raiz de 3. Não é isso? Agora, vamos multiplicar o menos raiz de 3 vezes 3, que também vai dar menos 3 raiz de 3. E, finalmente, menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Menos com menos vai dar mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Embaixo, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá bom. Isso vai ser igual a 9 mais 3, 12. Agora, menos raiz de 3. Menos 3 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3, repete sinal e soma. Menos 6 raiz de 3. Dividido por quanto? 9, aqui vai cortar o expoente com índice, vai ficar 3. 9 menos 3 dá 6. Dividindo todo mundo por 6, vai ficar o quê? 2 menos raiz de 3 é a resposta final. A tangente de 15 graus. Questão número 7 do material número 1. Foi a questão da prova da especialista de 2016 e ele pede aqui o cosseno de 735. O que é que a gente precisa saber? Primeiro, onde esse arco parou? Por quê? Porque 735 tem mais do que uma volta. Então, a primeira providência é descobrir quem é a primeira determinação positiva. Como é que a gente faz isso? Dividindo por 360 para saber o número de voltas. Então, 735 dividido por 360 vai dar 2 voltas completas. Por quê? Porque 2 vezes 360 graus vai dar quanto? 720. Quando eu subtrair aqui, vai sobrar o quê? 15 graus. Então, 735 graus é a mesma coisa que você pegar aqui, ó, a nossa circunferência trigonométrica, não esquece disso. A gente vai sair da origem dos arcos, que é esse ponto aqui, o ponto 1, 0, e vai dar ó, uma volta, 360, 2 voltas, 720, e daqui eu saio ando mais 15 graus. Vai parar aqui, ó, 735 graus. 735 graus é um arco côngruo com 15 graus. Portanto, o cosseno de 735 é a mesma coisa que o cosseno de 15 graus. Coisa que a gente já calculou, né? Agora no nosso exemplo. Quanto é que é o cosseno de 15 graus? O cosseno de 15 graus é equivalente ao cosseno de 45 graus menos o cosseno de 30 graus. Não é isso? E a gente acabou de descobrir aí nas nossas contas que dá o quê? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Qual é a alternativa que tem isso aí? Letra C. Bom, para a gente conseguir resolver essa equação, a gente tem que fazer aqui algumas substituições. E a substituição que a gente vai fazer de cara é aqui, ó. Temos a primeira identidade trigonométrica aqui. A tangente não é equivalente a seno sobre cosseno. Então, a gente vai fazer essa substituição. Vai ficar assim, ó. Cosseno de x menos seno de x dividido pelo cosseno de x vezes o quê? O seno de x. Isso é igual a zero. Tá. Seno vezes seno aqui em cima vai dar seno ao quadrado.
Lembre que o denominador aqui é 1, então vai ficar assim, ó. Cosseno de x menos seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno de x, que é igual a 0. Eu posso pegar esse menos seno ao quadrado sobre cosseno e jogar para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. Cosseno de x igual a seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno de x. Para finalizar, o que nós podemos fazer agora é a multiplicação cruzada. Lembre-se que o denominador aqui é 1, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ó. Vamos ficar com o seguinte. 1 vezes seno ao quadrado de x é igual a cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado de x. Tem duas maneiras de resolver essa questão. Eu posso jogar isso aqui para dentro. Olha só. Vai ficar assim. Ó. Seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x igual a 0, correto? E aí eu posso substituir o cosseno ao quadrado de x ou substituir o seno ao quadrado de x, que vai dar na mesma. Como assim substituir? Como é que eu vou substituir? Por quem que eu vou substituir? Você precisa lembrar da relação fundamental da trigonometria. A gente viu isso na aula de ontem, né? Qual é a relação fundamental da trigonometria? Vou colocar aqui do ladinho. Quem é que lembra? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Por que eu disse que tanto faz substituir o seno ou o cosseno? Porque dali você pode isolar o valor do seno ou o valor do cosseno. Não vai fazer muita diferença. Por exemplo, se eu isolar aqui o valor do cosseno, quem é cosseno ao quadrado de x? É igual a 1 menos o seno ao quadrado. E se eu quiser isolar o valor do seno, vai ser 1 menos cosseno. Aí eu chego aqui e substituo. Ó, quem é o cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado, quem é? 1 menos seno ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x menos, quem é o cosseno? O cosseno é 1 menos seno ao quadrado de x. Só que você não pode esquecer que é dentro de parênteses. Ó. Tudo isso aqui que você está subtraindo. Igual a 0. Vai ficar o seguinte, ó. Menos por menos vai ficar mais. Vai ficar, então, 2 vezes seno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. Correto? Então, perceba que a gente reduziu bastante a equação. Ficou somente isso aqui agora. 2 vezes seno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. Ok. Esse menos 1 vai para lá. Mais 2 vezes seno ao quadrado de x igual a 1. Esse 2 vai passar dividindo. Seno ao quadrado de x é igual a meio. Agora vem a minha pergunta. Quem é o seno de x, então? Seno de x é igual a quanto? Pois é, eu quero saber se seno ao quadrado de x é igual a 1. E quem é o seno de x? A operação inversa da potenciação é a radiciação. Isso aqui é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2. Beleza? Então, olha só. Seno de x, então, na verdade, vai ser igual a quanto? Mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2 não existe. Fica dentro do radical. Temos que fazer o quê, então? Racionalizar, né? Multiplicar por raiz de 2 embaixo e em cima. É o primeiro caso de racionalização. Conclusão, o seno de x, na verdade, é igual a quem? Mais ou menos quanto? Raiz de 2 sobre 2. Agora, nos seus conhecimentos aí de trigonometria básica, qual é o ângulo que o seno é raiz de 2 sobre 2? X é igual a 45 graus. 45 graus em radiano é π sobre 4. Certo? Calma aí. Olha o que é está acontecendo aqui. Isso chama-se equação trigonométrica. Vamos lá. Olha para aqui, que agora talvez seja a parte mais importante. Eu quero saber qual é o ângulo que o seno é igual a raiz de 2 sobre 2 ou que também é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o seno vai estar mais ou menos por aqui. Ó, raiz de 2 sobre 2 positivo, raiz de 2 sobre 2 negativo. Correto? Quais são os ângulos que produzem esse seno? Você falou 45 graus. 45 graus está aqui. Ó. Se eu projetar para cá, né, que é π sobre 4, realmente vai dar raiz de 2 sobre 2. Mas você concorda que o ângulo simétrico aqui no segundo quadrante, quando eu projetar, também vai dar o mesmo resultado?
Então, o ângulo do segundo quadrante também vai ser. E que ângulo é esse do segundo quadrante? Não. Do segundo quadrante, não. 135. É o suplemento de 45. Certo, gente? Ou 3π sobre 4. Em radiano, 3π sobre 4. Aqui é 1π sobre 4, aqui é 2π sobre 4, aqui é 3π sobre 4. Beleza? Então, eu já tenho quantos ângulos? Os valores de x, não é só π sobre 4. X pode ser igual a π sobre 4. X pode ser igual a 3π sobre 4. Acabou? Acabou não. Porque também pode ser menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, os arcos aqui, ó, do terceiro e do quarto quadrante, que também vão produzir, ó, o valor de raiz de 2 sobre 2 negativo. Quem são esses ângulos? Vai ser o explemento de 45, aqui vai ser 225. E aqui vai ser o replemento de 45, que vai dar 315. Mas em radiano vale quanto? Pega o bizu de novo. Ó. 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, que vai dar π. Então, aqui vai ser quanto? 5π sobre 4. 6π sobre 4, e aqui vai ser 7π sobre 4. Então, quais são os valores de x? Ainda x pode ser 5π sobre 4, ou x pode ser quanto ainda? 7π sobre 4. Quantos valores de x a gente tem que atende a essa equação, que é a mesma equação que a gente chegou aqui? 4 valores. Mas não é a quantidade de valores que ele quer. Mas anotem até aqui para a gente continuar a resolução. Já. Vê só, na questão, ele pede o seguinte, seja S a soma, lembra? Seja S a soma, ele quer saber o valor de quem? De S dividido por π. Então, a gente achou as raízes. Quantas raízes a gente achou? 4. O que é que a gente vai fazer para realmente resolver a questão? Somar as raízes e depois dividir por π. Então, vamos somar todo mundo. Essa soma aqui, ó, vai ser igual a quem? Ó, 1π mais 3π, 4π, 4π mais 5π. Vou fazer aqui devagarzinho. Ó. π mais 3π, 4π, mais 5π, vai dar 9π. 9π mais 7π, 16π. Tudo dividido por 4, né? Porque o denominador é 4, por isso que eu coloquei logo todo mundo junto. Vai ficar 16π dividido por 4. Quer dizer que a soma vai dar quanto? 4π. Mas o que é que ele quer? Ele quer S dividido por π. Se S a gente acabou de descobrir que é 4 vezes π, dividido por π, vai cortar o π com π, sobrou quanto? 4. Qual é a alternativa correta, então, da questão número 4? Letra B de bola. A outra forma de fazer seria você enxergar isso aqui, ó. Seno ao quadrado de x igual ao cosseno ao quadrado de x. A pergunta é, qual é o ângulo x que o seno é igual ao cosseno? 45 graus. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E perceba que a gente achou raiz de 2 sobre 2 mesmo, né? No final. Não é o ângulo, né? 45 graus. Só que 45 graus é o ângulo lá do primeiro quadrante. O ângulo do segundo quadrante também tem o mesmo seno. Sim ou não? Que é o quê? Positivo também. Ah, mas o cosseno é negativo. Calma aí. Eu tenho seno ao quadrado igual ao cosseno ao quadrado. O valor que é negativo, quando fica elevado ao quadrado, ele torna-se o quê? Positivo. Então, na verdade, eu tenho os senos positivos, os cossenos positivos, os senos negativos e os cossenos negativos. Então, eu tenho os 4 quadrantes, só que são ângulos o quê? Com referência no 45 graus, que é o ângulo que tem o seno igual ao cosseno. Quem são os 4 ângulos que se remetem ou são simétricos a 45 graus, né? No primeiro quadrante é 45 graus, no segundo quadrante 135 graus, só que aqui está em radiano, né? 3π sobre 4. No terceiro quadrante, 225 graus, que é 5π sobre 4. E no quarto quadrante, 315 graus, que é 7π sobre 4. Então, a gente poderia fazer a resolução a partir daqui, usando, né, esse conhecimento de que elevado ao quadrado, os sinais negativos somem, então eu teria os 4 ângulos, porque o que muda nos quadrantes não é o sinal do seno e do cosseno?
que ora é positivo, ora é negativo, dependendo do quadrante. Mas se eu tenho uma igualdade e igualdade de quadrados, a igualdade de quadrados ela vai ser sempre verdadeira, independente de ser positivo ou negativo. Conseguiu entender? Que daria para a gente lembrar, opa, qual é o ângulo que o seno é igual ao cosseno? 45. Mas isso pode acontecer em todos os quadrantes, porque mesmo que um das razões trigonométricas seja negativa, como está elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Então, eu tenho os ângulos nos 4 quadrantes. 45, 135, 225 e 315. Só que a gente teria que colocar em radiano para poder conseguir resolver o resto da questão. Conseguiram entender? A questão 5 fala assim, essa foi da Federal do Ceará, né? Se S é a soma das raízes da equação. A equação é essa daqui, ó, seno de 2x mais o seno de x é igual a zero. Onde x está entre 0 e 2π, ou seja, pode ser qualquer arco de uma volta, dentro de uma volta, né? De 0 a 2π. Então, qual é o valor de 5s sobre π? Muito parecida com a questão 4, né? Só que na questão 4 eu pedia s sobre π. Agora ele quer saber o valor de quem? 5 vezes s sobre π. S continua sendo o quê? A soma das raízes. Ele disse no início. Se S é a soma das raízes dessa equação, então qual é o valor de 5 vezes S sobre π? Vamos achar as raízes dessa equação. Como é que a gente começa resolvendo isso aqui? Começa olhando para isso aqui. O que é seno de 2x? Cosseno 2. É o arco duplo. 2 cosseno de x. Se você já lembrou, pronto. Se você já conseguiu memorizar, beleza. Se você não conseguiu memorizar, você lembra que é x mais x é seno de a mais b. Mas isso aqui é 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Não é assim? Isso. Seno de 2x. Seno de 2a é 2 vezes seno de a cosseno de a. Seno de 2x é 2 vezes seno de x cosseno de x. Mais o seno de x é igual a quanto? 0. Tudo bem até aí? O que é que a gente consegue fazer agora? A gente consegue colocar o seno de x em evidência, que é um fator comum. Colocando o seno de x em evidência, como é que vai ficar? Seno de x em evidência vai pegar o termo todo e dividir pelo seno de x, ou seja, vai cortar e vai sobrar quem? 2 vezes o cosseno de x mais quem? Seno de x dividido por ele mesmo dá 1. Igual a 0. Agora, isso aqui é um produto. Ó. Se o produto, esse número vezes esse é igual a 0, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que seno de x é igual a 0, ou que 2 vezes o cosseno de x mais 1 é igual a 0. Então, as raízes dessa equação vão ser os valores de x que vão atender a essas duas situações aqui. Ó. Ou o seno de x vai ser igual a 0, ou 2 cosseno de x mais 1 é igual a 0. Eu tenho uma equação trigonométrica novamente. Lembrando que aqui, para a gente ir mais pontualmente, esse mais 1 passa para lá, menos 1. 2 vezes o cosseno de x é igual a menos 1. Então, na verdade, o cosseno de x é que vai ser igual a quanto? Menos 1 sobre 2. Então, achar o valor de x é achar o valor do ângulo que atende a esse valor. Qual é o ângulo que o seno dele dá 0? Qual é o ângulo que o seno dá 0? 90? 90? Somente 90? 90 é 180. Exatamente. Não, 180 não. 180 ou 180 dá menos 1. 270. Não é o cosseno que dá menos 1. Não é o cosseno não, professor, você trocou. O cosseno de 180 dá menos 1, verdade. Obrigado. 180, o seno que dá. O seno que dá 0 eu estou aqui viajando, confundi. Olha aí, o seno é no eixo aqui. Então, para dar 0 tem que ser aqui ou aqui, né? Ou seja, x igual a 0, x igual a π e x igual a 2π. Confere que esses são os valores de x. Porém, olha para o intervalo que ele deu lá na questão. O x tem que estar onde? Ou igual a 0. O x está aqui, ó, 0 menor igual a x menor que 2π. Não é isso? Então, pode ser 2π? Não. Nesse caso, não, porque ele disse que x tem que ser menor que 2π. Então, essa raiz aqui a gente elimina. Beleza? Agora, vamos para a segunda parte. Então, que atende essa parte aqui, x igual a 0 ou x igual a π. Vamos para a segunda.
Qual é o ângulo que o cosseno dá menos meio? 120. Ó, cosseno negativo, o cosseno está aqui, né? Cosseno negativo vai ser aqui, ó, menos meio. Eu vou ter um arco que vai estar aqui, né? No segundo quadrante. Quando eu projetar o cosseno vai vir aqui embaixo. Só que aí eu tenho que lembrar qual é o ângulo lá no primeiro quadrante que o cosseno dá um meio, para poder saber quem é esse aqui do segundo. Quem é o cosseno no primeiro quadrante? Quem é o ângulo no primeiro quadrante que o cosseno dá 1 sobre 2? 60 graus. Então, aqui no segundo quadrante vai ser quem? 120. Mas você concorda que o do terceiro quadrante, quando eu projetar o cosseno, também vai vir para cá? Vai. Então, quem é esse ângulo? 240 graus. Então, eu tenho mais dois ângulos que o cosseno vai dar menos meio. Quem são eles? 2π sobre 3, que é 120 graus. E quem é o outro? 4π sobre 3, que é 240. Conseguiram entender? Sim. Beleza? Então, x igual a 2π sobre 3 ou x igual a 4π sobre 3. Então, quantas raízes nos atendem aqui? 4, né? Quais são elas? 0, π, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Mas ele quer o quê? 5 vezes S dividido por π. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular a soma. Quanto é que vai dar a soma dessas raízes, né? A soma vai ser π mais 2π sobre 3 mais 4π sobre 3. Vai dar quanto isso aqui? Π mais, 2 mais 4, 6π. Dividido por 3 vai dar quanto? Então, quanto é que é a soma? 3π. Não é verdade? Aí a gente substitui lá em cima agora. Isso vai ser igual a 5 vezes 3π dividido por π. Simplifica o π de cima com o π de baixo. 5 vezes 3 é igual a quanto? 15. Qual é a alternativa correta da questão número 5? Letra C, realmente. Beleza? Questão número 6, especial 2019. O número de raízes reais dessa equação. 2 vezes cosseno ao quadrado de x mais 3 vezes o cosseno de x mais 1 é igual a 0. Porém, você precisa perceber que é nesse intervalo. Cuidado aqui. Se você achar nessa equação x como raiz, você não pode considerar. Por quê? Porque intervalo aberto. Não pode ser igual a 0. Assim como não pode ser igual a 2π. Está dentro de uma volta, mas não pode ser nem igual a 0, nem igual a 2π. Beleza? Agora, se você perceber, isso aqui é uma equação de segundo grau. Cosseno ao quadrado, cosseno mais 1. Né? Então, a gente vai resolver igual a equação de segundo grau. Vamos achar aqui o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? 3. 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 1. Isso aqui vai dar quanto? 9 menos 4 vezes 2, 8. Ou seja, delta é igual a 1. Vai ter duas raízes reais e distintas. Se delta é maior que 0. Bom, quem é, então, o cosseno de x, que é a raiz da nossa equação? Vai ser menos b, né, pela fórmula de Bhaskara. B é 3, menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Como delta é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 2 vezes a. O a é 2, ó. 2 vezes 2. Então, nós vamos ter aqui dois valores. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 4. Então, o primeiro valor igual a menos 1. Cosseno de x igual a menos 1. Ou vai ficar menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Menos 2 sobre 4. Simplificando por 2 é a mesma coisa que menos meio. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Cosseno de x igual a menos 1. Ou cosseno de x igual a quanto? Menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 a gente acabou de resolver na questão número 5. Não é verdade? Quais são os valores de x aqui, então? X igual a 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Acabamos de resolver. E qual é o ângulo, ou quais são os ângulos que produz cosseno igual a menos 1? 180. Né? Então, x igual a 180, que no caso aqui é o valor de π. A pergunta dele na questão, qual é o número de raízes que atende a nossa equação dentro desse intervalo aí? Quantas raízes? 3 raízes, gabarito correto, letra D de dado. Somente isso. Ele quer um número de raízes. São 3 raízes. Funcionaria qualquer coisa ali
Por ser de segundo grau, se eu fizesse só um produto, chega a Sim. mesma coisa. Questão número 7, SPSEX 2017, fala o seguinte: a soma das soluções da equação cosseno de 2x menos cosseno de x igual a zero, com x pertencente a esse intervalo. Ó. O x pode ser zero, mas não pode ser 2π. Parênteses significa intervalo aberto. Tá? Não só o colchete para fora, mas parente também é intervalo aberto. Então, não pode ser igual a 2π. Então, quais são os valores que a gente vai encontrar? Vamos ter que resolver a equação do mesmo jeito. Só que, para isso, a gente tem que enxergar que eu tenho aqui um arco duplo, ó, cosseno de 2x. Quanto é que vale o cosseno de 2x? Já conseguiram memorizar? Cossa, sem amar, sem saber. Só que o cossa, o cosseno de A e o cosseno de B são iguais. Então, vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Cosseno de 2x é a mesma coisa que isso. Aí, repete o resto. Menos cosseno de x igual a zero. Beleza? Agora, mais uma substituição. Quem é que a gente vai substituir agora? Seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x vale quanto? Da relação fundamental da trigonometria? 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x menos, no lugar do seno, é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Dentro de parênteses para fazer o jogo de sinal. Repete o restante, menos cosseno de x igual a zero. Agora, resolve aí um jogo de sinal. Cosseno ao quadrado de x, menos com mais dá menos 1, menos com menos dá mais cosseno ao quadrado de x, menos cosseno de x igual a zero. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 2 vezes cosseno ao quadrado de x, menos o cosseno de x, menos 1. Mais uma vez, nós temos uma equação do segundo grau igual ao que acabamos de resolver na questão número 6 da SPSEX. Percebe como um modelo de questão, né? Bem parecido? Na mesma prova, 2 anos de diferença, mesma forma de resolver. Mais uma vez, vamos lá. Delta, né? Delta é igual a quem? B ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, que também é menos 1. Agora vai dar quanto aqui, ó? 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 1 mais 8, 9. Delta igual a 9. Quem vai ser, então, o cosseno de x, que é a raiz da nossa equação? Fórmula de Bhaskara. Menos b, como b é menos 1, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, como delta é 9, vai ficar 3, dividido por 2 vezes a é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, mais uma vez, o que é que a gente vai ter aqui? 1, né? Porque menos com menos dá mais ou menos 3, sobre quanto? 4. Quais são as duas raízes aqui? Cosseno de x pode ser igual a quanto? Ó, 1 mais 3, 4 dividido por 4 igual a 1. E 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 sobre 4 é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Então, nós temos... Vou jogar do lado de cá de novo. Cosseno de x igual a menos meio. A gente já tem a resposta aqui, não vou nem apagar. Ou cosseno de x igual a 1 e não menos 1. Se o cosseno de x é igual a 1, x é igual a quanto, gente? Cosseno de x é igual a 1. 0 ou 2π. Aí você tem que lembrar. Opa, pode ser 0, mas não pode ser 2π. Então, essa daqui, para essa questão desse intervalo, não pode ser. Então, quais são as raízes? Para essa equação de novo. 0, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. O que é que ele pede? Ele pede a soma. Se a gente for somar isso aqui, ó, vai somar 0 mais 2π sobre 3 mais 4π sobre 3. O 0 é neutro, né? Vai ficar o quê? 4 mais 2 vai dar 6. 6 por 3 dá quanto? 2π é a resposta da questão. E o gabarito é a letra B de bola. Questão número 7, SPSEX 2017. Gente, a equivalência dessa expressão vai depender da tua memória, de você olhar e reconhecer as identidades trigonométricas que a gente viu ontem. Por exemplo, tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno, cossecante é o inverso do seno, secante é o inverso do cosseno.
Mas tem duas que eu, inclusive, demonstrei ontem a partir da relação fundamental. Cocó, lembra do cocó? Cossecante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado, cotangente ao quadrado mais 1. E ela está bem aqui, ó. Cocó. Isso aqui tudo, então, cotangente ao quadrado mais 1 é equivalente, é a mesma coisa que cossecante ao quadrado de x. Assim como tangente ao quadrado mais 1 é equivalente, é igual a secante ao quadrado de x. Tranquilo? Fazendo isso, a gente já vai direto para as substituições. Vamos lá. Quem é secante? Secante é 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. Sobre quem? Sobre a secante. Quem é secante? 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mais. Quem é cossecante? 1 sobre seno ao quadrado de x mais 1. Tudo isso sobre quem? Isso aqui tudo a gente sabe que é cossecante, e cossecante é 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, na verdade, a gente vai fazendo substituições. Agora, a gente tem aqui, olha, uma subtração e uma soma de frações a resolver. A gente vai operar aqui como se estivesse com um número misto. Repete o denominador, que é cosseno ao quadrado de x, e aí faz assim, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes 1 é o cosseno ao quadrado de x. Então, em cima vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Dividido por quem? 1 sobre cosseno ao quadrado. Beleza? Olha a dica. Denominadores não são iguais? Então, a gente já corta direto os denominadores. O que é que vai sobrar? 1 menos cosseno ao quadrado. Deixa para depois isso aí. Já já a gente continua. Mais. Mesma coisa aqui, ó. Repete o denominador, que é seno ao quadrado de x. E aí, número misto. Ó. 1 vezes seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x mais 1. 1 mais seno ao quadrado de x. E embaixo? Embaixo eu tenho 1 menos, ou melhor, 1 sobre seno ao quadrado de x. Novamente, os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, beleza? Tá bom. Vou apagar do lado de lá para a gente poder continuar a expressão. Vê aí se você está acompanhando direitinho. A hora de perguntar é agora. O que foi que sobrou? Sobrou 1 menos cosseno ao quadrado de x, correto? Aqui, ó. Mais quem? 1 mais seno ao quadrado de x. Para finalizar, mais uma vez, a tua memória tem que estar em dia. Quem é isso aqui? Quem é 1 menos cosseno ao quadrado? Relação fundamental da trigonometria. Isso é seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno. Assim como cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Mais 1 mais seno ao quadrado de x. Opa! Seno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar o quê? 2 vezes seno ao quadrado de x mais 1. Chegamos no final da questão. Gabarito correto, letra E de inteligente. Beleza? Somente isso, pessoal.